Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal. Então, começando o nosso estudo de hoje, a parábola dos dois filhos. Hoje nós vamos ver esta parábola, que eu ainda não tinha colocado ela, pelo menos que eu lembre, né? No YouTube, nem no Instagram. Então vamos estudar um pouquinho essa parábola para entendermos muitas coisas, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais esse momento, esse estudo que o Senhor me deu para me transmitir para teu povo. E aqui estou, para levar a tua mensagem de salvação, de edificação, de santificação, de fortalecimento para todos aqueles que estão precisando. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para a parábola dos dois filhos. Hoje é 28, se não estou enganado, de dezembro de 2024, né? O ano já está se findando. Então, nesta parábola, Cristo revela as duas casas de Israel. Então, esses dois filhos são as duas casas de Israel. Em Mateus 21, 28, nos diz assim, Jesus diz assim, contando esta parábola. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Jesus está contando essa parábola aqui para os sacerdotes e os anciãos, em que no versículo 23, eles foram lá onde Jesus, e chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? Então, Jesus fala sobre João, aí depois ele conta esta parábola para aqueles religiosos, os sacerdotes e os anciãos de Israel. Então Jesus conta essa parábola. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Então, esse homem tinha dois filhos, e esses dois filhos desta parábola são os mesmos dois filhos da parábola do filho pródigo. E o pai é o mesmo. Então, nós já ouvimos esta parábola do filho pródigo, né? Então, os dois filhos da parábola do filho pródigo são as duas casas de Israel, da nação de Israel, que é a casa de Israel e a casa de Judá. E o pai é Deus, o Deus Espírito. Então, essa parábola dos dois filhos é a mesma coisa. A diferença é que a parábola do filho pródigo, Jesus conta a divisão da nação. Nesta parábola aqui, Jesus está falando do ensino da palavra. Então, aqui o pai, no versículo 28, um homem tinha dois filhos. Este homem é o mesmo homem da parábola do filho pródigo, e os dois filhos são os mesmos da parábola do filho pródigo, como eu já disse, né? Então, esse homem, ele disse o seguinte para o seu filho, né? Ele disse o seguinte: um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha.
Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Então, o primeiro filho, o pai mandou o primeiro filho ir trabalhar na vinha, mas ele disse que não queria ir trabalhar na vinha. Mas depois de algum tempo, ele se arrependeu e foi. Então, na parábola do filho pródigo, Cristo relata a divisão da nação em 2 reinos: reino de Judá e reino de Israel. Cada um deles se tornando uma nação. Você pode ler isso em 1 Reis 12:16. Já na parábola dos 2 filhos, Cristo está falando do serviço dos filhos, está falando do serviço dos filhos ou das casas de Israel no serviço de Deus. O serviço de Deus é o ensino da palavra. Então, esses 2 filhos aqui, que Deus ou o pai mandou ele trabalhar na vinha, aqui está falando da casa de Israel e da casa de Judá, levando a mensagem da salvação, a mensagem da palavra de Deus para a nação de Israel. Então, no versículo 28 de Mateus 21, Cristo conta que o homem manda o primeiro filho trabalhar na sua vinha. E o filho disse que não queria, eu não quero ir, então não quero, não vou. Mas aconteceu que ele se arrependeu e foi. Então, a vinha é toda a nação de Israel. E podemos ir para Isaías 5, do 1 ao 7. Lá nos diz o seguinte em relação a esta vinha. Porque esta vinha é toda a nação de Israel. Não é só uma parte da nação de Israel. Não é só uma casa da nação de Israel, mas é toda a nação de Israel. Isaías 5, do 1 ao 7 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Então, essa que vai cantar é a nação de Israel. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil. Então, essa colina, né, era fértil, e a vinha do amado dela ficava nesta colina. Cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Então, aqui está falando de Deus plantando nesta colina a nação de Israel. Então, Deus tirou a nação de Israel do Egito, levou para o deserto, curou, não é? Limpou, santificou o povo e levou e plantou nesta colina frutífera. E ele fez o que? Ele limpou, tirou as pedras para que não atrapalhasse essa vinha de frutificar frutos bons, né? Então, ele limpou-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, boa semente, né? Ele escolheu as melhores sementes. Aquela geração
que nasceu no deserto, que não passou pelo Egito, que foi curada. Então, há uma excelente vide, excelentes frutos. Então, ele plantou essa vinha com esses frutos. Edificou no meio dela uma torre de vigília, vigilante, né? Tinham que estar vigiando, se não vinha algum inimigo. Então, tinha uma torre lá e tinha o vigia, né? E o inimigo é Satanás. A torre estava lá. Então, essa vinha tinha uma torre para alguém ficar vigiando para que o inimigo não viesse e destruísse a vinha. Edificou no meio dela uma torre. Preste atenção que a torre ficava no meio da vinha. Então, o meio é o lugar central. A árvore da vida ficava no meio do Éden. Então, a nossa vigilância tem que ser no meio da nossa vida, do nosso corpo, que é o nosso coração, que é o nosso espírito. Então, essa torre é de vigilância. Então, tem que ter um vigia para vigiar. Então, aqui o dono, né, da vinha limpou das pedras, plantou as melhores vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, um lagar, água ao redor daquela vinha, para que ficasse fresquinha, tivesse água que representa a palavra de Deus, a vinha é Israel, a torre de vigília é a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Então, a vide, as frutas são o povo de Israel, né? Mas aqui o dono da vinha, quando nasceu os frutos daquela vide, ele se surpreendeu, porque diz assim: e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Na hora que nasce o fruto da vide, não nasce frutos bons para o dono da vinha. Nasceu uvas bravas, uvas azedas. Significa que aquela vide, aquela nação que Deus plantou lá na nação, lá na terra de Israel, ela se tornou brava. Por quê? Porque abandonou o seu Deus. Tanto a casa de Israel quanto a casa de Judá abandonaram o seu Deus. E o que é que o dono da vinha disse que ia fazer com aquela vinha? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, então está falando aqui para a casa de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será condenada nem cavada, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela.
porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis açoite, e eis aqui opressão, retidão, e eis aqui clamor. Então, esta vinha é a nação de Israel. Aqui, essa vinha aqui, essa parábola da vinha aqui no capítulo 5 de Isaías, está falando da nação de Israel. A nação de Israel que Deus plantou na terra de Israel com muito amor, com muita dedicação, escolheu os melhores, os piores ficaram no deserto, morreram no deserto. Deus levou os melhores, os que nasceram no deserto, levou para esta vinha, plantou, mas esta vinha nasceu uvas bravas, não serviu para o seu Deus. Então Deus está falando da casa de Israel e da casa de Judá. Então ele diz, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis aqui opressão, retidão, e eis aqui clamor. Então, a casa de Judá, que era responsável de ensinar a palavra de Deus, Deus esperou que neles houvesse retidão, houvesse justiça, mas tinha opressão, era clamor. Então, eles não fizeram a parte dele, da vinha. Então, Deus tirou as muralhas, né? Deixou virar deserto, deixou para os animais. Significa que Deus mandou a casa de Israel ser levada pelos assírios e a casa de Judá pelos babilônicos. Então, o mesmo Deus fez no tempo que Jesus veio. Aqui ele está contando essa parábola dos dois filhos para falar dessa vinha que é a nação de Israel. Então, aqui em Isaías 5, do 1 ao 7, é o mesmo que Jesus está contando aqui em Mateus 21, do 28 em diante. Então, esses dois filhos são as duas casas de Israel que eram responsáveis de ensinar a palavra para toda a nação. Então, esta vinha é toda a nação de Israel, né? Mas a Israel hoje, ela não está unida, ela está dividida. Ela nunca mais foi unida desde que se dividiu em 1 Reis, né? Capítulo 12. Então, a nação de Israel está dividida em dois reinos. O reino de Israel, ou casa de Israel, havia se afastado de Deus e estava na idolatria. Já o reino de Judá permanecia servindo a lei de Deus, embora não completamente na obediência ao Pai. Eles tinham a lei, eles tinham o templo, eles tinham as ofertas, eles tinham os sacrifícios, eles tinham os rituais, eles tinham as obras da lei, mas não eram fiéis a Deus como deveria. Então, ainda no versículo 28 de Mateus, o primeiro filho era a casa de Israel, filho que o pai mandou ir trabalhar em sua vinha ou na sua nação, pregar a palavra, ensinar a palavra para a nação, né? Nação, casa de Israel. Mas o primeiro filho disse para o seu pai que não queria ir, mas arrependido foi. Então, nós já sabemos
que a casa de Israel, ela abandonou completamente o seu Deus, deixou de pregar a palavra de Deus para a nação, né, para os samaritanos, para a casa de Israel, e passaram a servir outros deuses, e passaram a ensinar idolatria para o povo. Então, como o primeiro filho disse que não queria ir trabalhar na vinha, então o pai disse, vai trabalhar na vinha. Mas ele não quis, por quê? Porque vivia na idolatria, vivia servindo aos deuses dos gentios. Então ele diz, eu não quero ir trabalhar, eu não quero. Mas o Jesus diz aqui que ele, né, se arrependeu. Então, o primeiro filho, que o pai mandou ir trabalhar na vinha, se arrependeu e foi, né? Então, nós podemos ver isto, né, esse arrependimento da casa de Judá em relação à palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus para o povo, casa de Judá não, casa de Israel, né? O povo de Israel, porque até então eles ensinavam idolatria, a gente vê isso em João capítulo 4, né? Jesus conversa com a mulher samaritana, que representa a casa de Israel. E ela vai até a cidade, prega, ensina, fala para o povo, para os homens lá, olha, o Messias está ali, ele diz tudo que eu sou, não será esse o Messias, não será esse o profeta que Moisés profetizou? Então vamos lá, e foram e receberam Jesus. Então eles voltaram para casa, eles voltaram a ensinar a palavra, eles voltaram a pregar a palavra do reino, a palavra de Deus para o povo. Então, ele se arrependeu de adorar ídolo, de ensinar mentira, de ensinar idolatria para os israelitas e passaram a ensinar a palavra de Deus. Cristo disse isso para os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Mateus 21, 23 e 27, eu já li aí, né? O que Cristo quis dizer ao contar esta parábola aos sacerdotes e aos anciãos? O que Cristo quis dizer ao ensinar isso, né, para eles? Então, em João 1:11, Cristo veio para os judeus. Seria os judeus. Então, aqui, né? Então, o primeiro filho disse que não ia, mas foi. O segundo filho, o pai mandou ir, porque o primeiro disse que não ia, então ele disse que ia, mas não foi, né? O primeiro disse que não ia e foi. O segundo disse que ia, mas não foi. Então, em João 1:11, Cristo veio para os judeus. Seria os judeus quem deveria levar a mensagem de salvação a toda a nação de Israel, pois eles, os judeus, ficaram responsáveis de proclamarem esta mensagem, pois o templo ficava na Judéia, em Jerusalém, e Cristo viria dos judeus. Quando Cristo diz que um homem mandou o primeiro filho, ir trabalhar na vinha, Cristo está falando da casa de Israel, pois a tribo de Israel, ou melhor, pois a casa de Israel, o reino de Israel, é que era responsável de levar para, aliás, a tribo de Levi, né, que foi responsável de ensinar a palavra, porque foi a eles que Deus, né, deu a responsabilidade de ensinar a palavra. E a tribo de Levi faz parte das 10 tribos de Israel. Mas,
quando a nação se dividiu em duas, então a nação de Israel não quis mais os levitas lá e mandou de volta para Judá, para Jerusalém. E eles, o rei, escolheu sacerdotes pagãos e ensinaram mentiras, idolatria para o povo. Aí você pode ler isso em 1 Reis 12, do 26 ao 31. Então, a casa de Israel não foi ensinar a palavra de Deus. Eles deixaram de ensinar a palavra de Deus para as gerações seguintes e passaram a ensinar a idolatria. Então, os israelitas rejeitaram o ensino dos sacerdotes de Deus e os levitas para ficarem com os falsos profetas. Por isso, o primeiro filho, que é a casa de Israel, disse que não queria trabalhar na vinha, porque a vinha era todo Israel. Mas em João 4, do 39 ao 42, a casa de Israel se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Então, quando Cristo veio a este mundo, a casa de Israel estava afastada de Deus, unida com os gentios, se tornou gentil. Mas quando se arrependeram dos seus pecados, voltaram para Cristo, então eles voltaram a pregar a palavra de Cristo. Em Atos 1:8, Mateus 28, do 19 ao 20, nos diz isso. Porque a casa de Israel é a igreja hoje. E Jesus mandou os apóstolos, que representavam a igreja naquele tempo. E ele diz assim em Atos 1:8, vocês vão pregando a palavra, começando na Judéia, Samaria, na Judéia. Vamos ler bem aqui. Atos, capítulo 1, os versos do 1, capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então vocês vão pregar a minha palavra, começando em Jerusalém, indo por toda a região da Judéia e a região da Samaria. Samaria era a casa de Israel, eram os samaritanos que estavam misturados com os gentios, mas era para pregar para as duas casas, para toda a nação. E os discípulos ali, e os cristãos que seguiam Cristo, que já tinham crido em Cristo, eles ficaram responsáveis de levar a mensagem de salvação, a mensagem da graça, a mensagem do arrependimento, a mensagem da reconciliação a Deus por toda a nação, não só por uma parte. Então, este foi o primeiro filho que se arrependeu de não ter pregado a mensagem de Deus para a casa de Judá, de Israel. Mas agora, arrependido, ele foi pregar não só para os samaritanos, mas também para os judeus. Já o segundo filho, a casa de Judá, que ficou responsável de ensinar a palavra de Deus para toda a nação, disse para o seu pai que iria, mas não foi. Então o pai dele: vai lá, meu filho, prega, vai lá trabalhar na vinha. O trabalho aqui era pregar a palavra. E ele disse: eu vou, pai, mas não foi. Então em João 1:10 nos diz que, aliás 11, que Cristo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então os judeus não receberam o Filho de Deus como o seu Messias.
Em João 19:30, eles mataram Cristo porque eles condenaram Cristo à morte e levaram para os gentios, né? No caso do César, do governador lá, para que condenasse Cristo, não foi o César, foi o governador, né? Então, eles ajudaram na condenação do Cristo de Deus. Então, os judeus não foram pregar a palavra. Deus não deu para eles a responsabilidade de pregar a palavra do reino de Deus, porque eles não creram no rei encarnado, na palavra que se fez um homem. Então, Deus deu essa mensagem para o primeiro filho pregar. E o primeiro filho é a casa de Israel. E a casa de Israel são todos os samaritanos, né? Os israelitas unidos com os gentios, né? Então, Jesus, ele disse que o segundo filho não foi pregar. E os judeus é esse segundo filho. E eles não foram pregar. E ainda hoje não pregam a palavra do reino de Deus. A palavra da reconciliação do homem a Deus. A palavra da salvação. A palavra do arrependimento. Porque eles não creem no arrependimento, né? Aqui em Mateus 28... do 11 ao 15, nos diz o seguinte. Mateus 28, do 11 ao 15, nos diz o seguinte. Mateus 28, do 11 ao 15, diz assim. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E, se isto chegasse ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Então, a mensagem que os judeus saíram, né, os sacerdotes, os religiosos ensinaram para os judeus foi uma falsa mensagem, foi uma heresia, que Cristo não era o Messias e que os discípulos roubaram o corpo de Cristo da sepultura, não é? Do túmulo, e tinham colocado em outro lugar e o Cristo não ressuscitou. Então eles pregaram essa mentira e até hoje eles pregam, né? E a verdade da palavra de Deus eles não pregaram e ainda não pregam e não creem. Então eles disseram que ia pregar a palavra da verdade, mas rejeitaram a verdade. Então, até hoje, os judeus vivem no engano dos religiosos judaicos e dos gentios. Os gentios foram os soldados romanos que inventaram aquela mentira e saiu espalhando para o povo, porque os religiosos compraram, né? Compraram o silêncio daquele homem, compraram para que eles não falassem a verdade. Então, nós devemos ter muito cuidado
com a palavra que estamos ouvindo de muitos religiosos, porque a maioria desses religiosos são falsos profetas, né? No Velho Testamento, os judeus ficaram responsáveis de ensinarem a palavra de Deus, a lei, não é? Para toda a nação de Israel. Mas uma parte desta nação rejeitou a palavra do Pai Eterno e se afastou dela, que foi a casa de Israel, né? Rejeitou a palavra de Deus no Velho Testamento e passou a adorar ídolos. Mas no Novo Testamento foi o contrário. Foi os judeus que rejeitaram o Deus homem, o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Então o Pai tirou deles o privilégio de pregarem a palavra do reino e deu para os samaritanos, para a casa de Israel, que é a igreja hoje nos nossos dias, a responsabilidade de pregar a palavra do reino de Deus, a palavra de arrependimento, tanto para judeus, samaritanos e todo o mundo. Então a igreja tem esta responsabilidade dada por Deus. Lembre que a igreja é a casa de Israel. A casa de Israel se uniu com os gentios e se tornou gentílica. Logo, a casa de Israel é a igreja. A igreja que é formada de pessoas de todo o mundo, pois é a casa de Israel que se misturou com os gentios. E Paulo diz que nós fomos encertados, né, na nação de Israel. Então, nós fomos insertados na casa de Israel, nos samaritanos, nas 10 tribos de Israel. Então, ainda hoje, está pregando, então a igreja, né, casa de Israel, ainda hoje está pregando para os judeus, tanto em Israel, este Israel de hoje, como para todo o mundo. Então a igreja, ela sai de nação em nação pregando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra de salvação, a palavra de reconciliação do homem com Deus, a palavra de arrependimento, a palavra do Messias, o homem, o Filho de Deus, o Deus homem, né? O primeiro filho que antes desprezou o mandado do seu pai, agora trabalha sem parar na vinha do seu pai, para que esta vinha produza uvas boas, não uvas bravas. Então, em Isaías 5, do 1 ao 2, fala lá da vinha, daquele dono da vinha que dava uvas bravas, né? Uvas que não servia para o seu dono comer. Então, a casa de Israel e a casa de Judá se tornaram bravas para Deus, porque abandonaram a Deus, mas a casa de Israel, no Novo Testamento, se tornou doce, porque voltou para o seu Deus. Em 1 Tessalonicenses 4,17 e no Apocalipse 12,5 fala do arrebatamento, né? Uma parte das uvas boas serão colhidas, mas a outra parte só será colhida no Apocalipse 14, do 14 ao 16. Então, Cristo vai fazer a colheita das uvas boas, que é o remanescente de Judá. Não sei se aí, coçando aqui meu olho. O remanescente de Judá, né, que vai se converter nesse período aí da grande tribulação. Então, quando a outra parte das uvas da vinha do Pai Eterno
deixarem de ser bravas e serem, né? Ou se tornarem doces. Zacarias 12:10 é quando elas vão deixar de ser bravas, deixarem de ser azedas, deixarem de serem inúteis para Deus e se tornarem úteis. Então, quando elas se tornarem, né, uvas que permanecerem, as uvas que permanecerem bravas ou azedas serão pisadas, ceifadas e lançadas no grande lagar da ira de Deus. Então, aqui no Apocalipse 14, do 17 em diante, essas uvas que não servem para o consumo de Deus, essas uvas bravas serão colhidas, né, e lançadas no lagar de Deus. Essas uvas não servem, né? Então são os judeus, né, e aqueles que ficaram da igreja, que não servem para Deus, que rejeitaram Cristo juntamente com todos os gentios. Então estas uvas, no Apocalipse 14, do 17 em diante, serão colhidas e lançadas no lagar de Deus. Estes são todos os judeus e gentios, né, que rejeitaram a palavra encarnada, que é Cristo, e resistiram à palavra do Espírito Santo de Deus. Então, se resistiram ao Espírito Santo, não quiseram o convencimento da palavra. Então, estas pessoas, tanto faz ser judeu, como samaritano, como gentil, serão lançados no lagar de Deus, pisados e serão queimados. Eles serão lançados no lagar da ira de Deus. Você pode ler isso do Apocalipse 14, do 17 ao 20. Este lagar será o rio Eufrates, que está secando para o dia da guerra entre Satanás, sua descendência, e Cristo e sua descendência. Você pode ler isso no Apocalipse 16, do 12 ao 14, e o Apocalipse 19, do 14 ao 15 e do 19 ao 21. Então, estas uvas azedas, como se diz, bravas, elas serão pisadas, né? Serão mortas lá no rio Eufrates, que vai estar secando para o grande dia do Cordeiro, né? O dono da vinha está vindo para a sua vinha. Então Jesus está vindo para a primeira parte dessa vinha, que é a casa de Israel. Em Mateus 21, do 31 ao 32, Jesus faz a seguinte pergunta para aqueles sacerdotes e aqueles anciãos. Então, Mateus 21, do 30, 21... Mateus 21, capítulo 21, do 31 ao 32, diz assim. Então, Jesus faz a pergunta para aqueles sacerdotes, né? Aqui no versículo 23, então ele diz, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo. Então, Jesus aqui fala para aqueles religiosos. Ele fala o seguinte: qual dos dois fez a vontade do Pai? Então, qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? Então, eles responderam, em verdade, o primeiro.
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então, o que é que Jesus estava dizendo? O primeiro filho era a casa de Israel, eram os samaritanos. E os judeus odiavam os samaritanos, era isso que Jesus estava dizendo. E eles também odiavam os pecadores, como as prostitutas, como os publicanos cobradores de impostos e mais, né? E por isso Jesus diz aqui para eles, né? Faz a pergunta: quem obedeceu o pai? Foi o primeiro filho ou foi o segundo? O que disse que não ia e foi, arrependido e foi, e o que disse que ia e não foi. Então eles disseram o primeiro. Então Jesus disse o seguinte para eles. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos, Mateus era publicano, e as meretrizes, a mulher, a prostituta lá, foi salva, derramou o azeite nos pés de Cristo, enxugou com os cabelos e foi salva. Então Jesus está dizendo que os publicanos, cobradores de impostos, e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Quer dizer, eles estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês. Vocês ficaram responsáveis de levar a palavra, de ensinar a palavra para as pessoas e vocês não estão fazendo. Mas os samaritanos que vocês odeiam, que se tornaram idólatras, agora eles se tornaram gentios, eles estão entrando no reino primeiro do que vocês. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste. Então João era o profeta que veio adiante de Cristo para endireitar o caminho, tudo profetizado. Mas eles rejeitaram a João, eles não creram que João era o profeta que Isaías profetizou. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Então, os gentios, os prostitutos, os cobradores de impostos estão crendo e vocês não. Por isso eles, os pecadores, os samaritanos, estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês. Então ele diz, né? Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Nem depois. E até hoje eles ainda não creem em Cristo como seu Messias. E eles só vão entrar no reino quando se arrependerem. E quando é que eles vão se arrepender? Somente em Zacarias 12:10. Quando o Espírito da graça for derramado sobre eles. Quando o Espírito Santo for derramado sobre eles. E eles vão entender a palavra da verdade como hoje. O Espírito da graça está sendo derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia lá do profeta. E muitos estão profetizando, estão sonhando, estão tendo visões, estão levando a mensagem da salvação, estão avisando os crentes. E aqueles que estão crendo estão sendo preparados, mas os que não estão crendo não estão sendo preparados. Os que estão crendo serão levados primeiro, os que não estão crendo vão ficar para a grande tribulação. Então, que tipo de uvas é você? Uvas boas, pois veio da vinha de Cristo, ou melhor, veio da palavra de Cristo, foi o sangue de Cristo que já lhe limpou. Então, a uva dá o vinho, e o vinho representa o sangue de Cristo.
Então, as uvas boas dá bom vinho. Então, as uvas boas representam o povo limpo e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, você é uvas boas, uvas doces, uvas que servem para o uso do seu Senhor, ou você é uva brava, que não serve para nada, só serve para ser pisada no lagar por Deus. Então, que Deus nos abençoe. Se você entendeu esse estudo, se você ainda não tem Cristo e ainda faz parte daquelas uvas bravas que não tem Deus, que não está pregando a palavra, que não está levando a mensagem de salvação para outras pessoas, você ainda está sendo como aquele segundo filho que disse que ia pregar a mensagem, mas não foi, porque não crê na mensagem, porque não creu no Filho de Deus, porque não creu no Verbo encarnado. Então, eles não têm essa mensagem da graça, mensagem do reino, mensagem de arrependimento para pregar para ninguém. Se você entendeu essa mensagem, quer receber Cristo como Salvador, então ore comigo, né? E você, meu irmão, permaneça firme, porque o nosso Deus está voltando para nos levar. Mande este vídeo para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe com outras pessoas, comente e vamos permanecer na palavra do nosso Salvador e Senhor. E vamos orar. Você que quer aceitar Jesus, ore comigo. Pai, eu entendi esse estudo e eu quero Jesus no meu coração. Eu quero levar essa mensagem de salvação, de fortalecimento, de edificação, de santificação para os outros. Eu quero que o Senhor me santifique a cada dia mais. Perdoe os meus pecados. Que o Senhor venha morar dentro de mim na pessoa do teu Espírito. E obrigada por ter dado a sua vida por mim, para que eu pudesse ter vida. Eu lhe recebo no meu coração e eu lhe amo e eu quero o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. E obrigado por tudo, no nome de Jesus. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente que é salvo, porque Cristo morreu para lhe salvar, ele disse que quem nele crê é salvo, então você é salvo. Agora, obedeça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, vá para uma igreja, uma congregação que ensina a verdade, de verdade. E assim vamos crescer na fé no nosso Deus e se fortalecer. E Ele está vindo. Então, até o próximo estudo.